Ezequiel, Obadias, Abacuque. O que esses nomes têm em comum? Bem, eles são 3 dos 15 profetas que têm seus próprios livros na Bíblia. Se você já tentou ler esses livros, é provável que tenha se perdido em sua densa poesia e imagens estranhas. Mas esses livros são super importantes para entender a história geral da Bíblia. Então vamos falar sobre como ler os profetas. Antes de tudo, ficaríamos gratos se você começasse mostrando seu apoio através de um like. Cada vez que você faz isso, sinaliza ao YouTube que o que você está presenciando e ouvindo é benéfico para você e pode ser compartilhado com outras pessoas. Portanto, deixar um like é de extrema importância. Se você ainda não se inscreveu, encontrará o botão de inscrição abaixo. Pedimos gentilmente que clique nele para garantir que nossos vídeos cheguem até você. Quando ouço a palavra profeta, penso em um vidente, alguém que prevê o futuro. Isso é o que ser um profeta significa em muitas culturas, mas não na Bíblia. Embora os profetas bíblicos às vezes falem sobre o futuro, eles são muito mais do que videntes. Como devo pensar sobre eles? Bem, eles eram israelitas que tiveram um encontro radical com a presença de Deus, e em seguida foram comissionados a ir e falar em nome de Deus, como representantes. Exatamente. E a coisa que mais importava para eles era a parceria mútua que existia entre Deus e os israelitas. Isso mesmo, a parceria. Deus resgatou Israel da escravidão no Egito e os convidou a se tornarem uma nação de justiça e generosidade que representasse seu caráter para as nações. Portanto, essa parceria exigia que todos os israelitas depositassem sua confiança e lealdade somente em seu Deus. Na Bíblia, essa parceria é chamada de aliança. Mas os líderes, os sacerdotes, os reis, desviaram Israel e quebraram a aliança. Então, é aí que entraram os profetas, para lembrar Israel de seu papel na parceria. Eles fizeram isso de 3 maneiras. Primeiro, eles estavam constantemente acusando Israel de violar os termos da aliança. As acusações geralmente incluíam idolatria, alianças com outras nações e seus deuses, e permitir injustiças contra os pobres. Então eles são como advogados da aliança. Exatamente. Em segundo lugar, os profetas chamavam os israelitas ao arrependimento, que significa simplesmente mudar de direção. Eles falavam da misericórdia de Deus para perdoá-los se eles apenas confessassem e mudassem seus caminhos. Mas Israel e seus líderes não mudaram. As coisas pioraram. Isso nos leva à terceira maneira que os profetas enfatizavam a aliança. Eles anunciavam as consequências por quebrá-la, o que eles chamavam de Dia do Senhor. Ah, sim, o Apocalipse. Visões do fim do mundo, bem, mais ou menos. Os profetas estavam mais interessados em como Deus traria sua justiça sobre a corrupção de Israel e sobre as nações violentas ao redor deles. Enquanto explicavam esses eventos locais, eles frequentemente usavam imagens cósmicas. Imagens cósmicas? Sim, como Jeremias. Ele descreveu o exílio dos israelitas para a Babilônia como a desintegração da própria criação. A terra se dissolve em caos e desordem, sem luz, sem animais ou pessoas. Ou como Isaías descreveu a queda da Babilônia como a desintegração do cosmos. Estrelas caindo do céu, o sol escurecendo. Para os profetas, quando Deus age na história humana para trazer justiça, é um dia do Senhor. Então, os profetas não estão falando sobre o fim do mundo. Bem, espere aí. Eles estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. A imaginação cósmica mostra como esses eventos importantes de seu tempo se encaixam na história maior da missão de Deus de derrubar todas as nações corruptas e violentas de uma vez por todas. Os profetas se importavam com o presente e o futuro. A imagética cósmica permitia que falassem sobre ambos ao mesmo tempo. Entendi. Então, não importa quando você vive. O dia do Senhor é uma má notícia se você faz parte da Babilônia. Mas é uma boa notícia se você está esperando pelo reino de Deus. O dia do Senhor apontava para o retorno dos exilados a Jerusalém. Novamente, os profetas usavam a poesia cósmica para descrever isso. Eles viam uma nova Jerusalém, como um novo jardim do Éden, com toda a humanidade vivendo em paz entre si e com os animais. E há um novo rei messiânico que restaura o reino de Deus em uma criação renovada. Lindo. Então esses são os 3 temas nos profetas. Esses profetas devem ter sido oradores muito poderosos e persuasivos. Bem, alguns foram, mas outros viviam à margem. Frequentemente eles realizavam truques simbólicos e estranhos em público para comunicar sua mensagem.
como quando Ezequiel se deitou na terra e construiu um modelo de Jerusalém sendo atacada pela Babilônia, ou quando Isaías andou nu por 3 anos como símbolo da humilhação do exílio. Então as pessoas prestavam atenção a eles? Não muito. As histórias nesses livros mostram como os profetas eram um grupo minoritário, em grande parte rejeitado pelos líderes de Israel. Suas escritas eram uma espécie de literatura de resistência. A maioria das pessoas os ignorava, até que suas advertências se tornaram realidade no exílio babilônico. Depois disso, as pessoas começaram a levar suas palavras a sério. Sim, as obras desses profetas anteriores foram herdadas mais tarde por profetas anônimos que estudaram intensamente esses textos. Eles são os que organizaram as escrituras hebraicas como as conhecemos, incluindo os livros dos profetas. Certo. E há 15 livros dos profetas. Os 3 principais são Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois, há uma coleção de 12 obras proféticas menores unificadas em um único rolo. Em cada um desses livros, você lerá histórias sobre os profetas e seus poemas e visões, todos organizados para mostrar o significado cósmico da história de Israel. Como Deus transformará sua história trágica de fracasso e exílio em uma história de esperança e restauração para todas as nações. É essa mensagem dupla de advertência profética e esperança que os profetas tanto se importavam. E é uma mensagem que ainda precisamos ouvir hoje.